Ouais, voici j'ai mis en sillon une pierre de scandale. Mais il est un rocher de secours pour ceux qui croiront en cela. Ouais. Même le rouge-gorge a chanté. Comment oserais-je rester indifférent? Moi, la colonne de feu a parcouru des centaines de milliers de kilomètres, quittant le ciel pour atterrir dans une cabane sur une colline à Kentucky. Nous voici au jour J, Seigneur. Eis-nos aqui, dia J, Senhor. Tout est prêt. Tudo está pronto. Nous n'attendons que l'entrée de la colonne de feu. Esperamos somente a entrada da coluna de fogo. Et nous savons que tu étais ici avant que nous ne soyons ici. E sabemos que tu estavas aqui antes que nós estivemos aqui. Descends, Seigneur. Desce, Senhor. Portes éternelles, Portas eternas, élevez vos linteaux. levanta vossos lentos. Que le roi des gloires fasse son entrée. Que o Rei da Glória faça sua entrada. Je remets ces réunions à toi, Seigneur. Eu entrego esta reunião em ti, Senhor. Tout obstacle, toute opposition qui peut s'élever, Todo obstáculo, toda oposição que pode se levantar, tout combat de l'ennemi qui peut s'élever, todo combate do inimigo que pode se levantar pour combattre ces réunions, para combater esta reunião, peu importe la forme, pouco importa a forma, que ça échoue au nom du Seigneur que Jésus-Christ. seja derrotado em nome do Senhor Jesus Cristo. Nous voulons voir Jésus, Queremos ver a Jesus, le Dieu de la Bible. o Deus da Bíblia. Comme j'ai toujours dit, Como tem sempre dito, nous n'avons pas besoin de l'interprétation. nós não necessitamos a interpretação, Nous avons besoin de la nós manifestation. necessitamos a manifestação. Viens confirmer ta parole, Seigneur. Vem confirmar a tua palavra, Senhor. Je remets la technique entre tes mains. Entrego a técnica nas tuas mãos. Donne-nous un bon son, Nos dá bom som, stable, estável, au nom de Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Prenons nos Bibles Tomamos nossas Bíblias dans le livre de Luc, no livro de Lucas, au chapitre 5. capítulo 5, Versets 17 à 26. versículo 17 a 26. Luc chapitre 5, versets 17 à 26. Lucas capítulo 5, versículo 17 a 25. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Dia, quando ele estava ensinando, e achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. E eis que uns homens, trazendo no leito paralítico, procurava introduzindo-lo e pô-lo diante dele. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Mas não achando por onde pudesse introduzir, por causa da multidão, subiram ao eirado e por entre as telhas e baixaram com lento para o meio de todos diante de Jesus. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. E vendo-lhe a fé, disse ele: Homem, são-te perdoados os teus pecados. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Então os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que profere blasfêmias? Quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecado senão só Deus? Jésus, connaissant leurs pensées,
prit la parole et leur dit: quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire: tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient: nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Jesus, porém, percebendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: por que arrazoeis em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer: são-te perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, e disse ao paralítico: te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles, tomou o leito em que estivera deitado e foi para a sua casa, glorificando a Deus. E tomando de pasmo todos, glorificavam a Deus e diziam, cheio de temor: hoje vimos as coisas extraordinárias. Nous pouvons nous asseoir. Podemos sentar-se. C'est ce que Dieu fera ce soir. É isso que Deus fará esta tarde. Nous aussi, nous allons dire comme ces gens-là à Capernaum. Nós também vamos dizer como aquelas pessoas em Capernaum. Aujourd'hui, Hoje nous avons vu des choses étranges. vimos coisas extraordinárias. Est-ce que vous le croyez ce soir? Será que vocês acreditam esta tarde? Je vais exhorter un peu sur tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et marche. Vou exortar bocadinho sobre os teus pecados estão perdoados. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Nous sommes dans une petite campagne d'évangélisation. Estamos numa pequena campanha de evangelização. Petite pour nous, mais on ne sait pas ce que Dieu peut faire. Uma pequena para nós, não sabemos o que Deus pode fazer. Et je n'ai pas quelque chose de grand à prêcher. E não tenho uma coisa grande para pregar. En réalité, je ne sais même pas comment prêcher. Em realidade, não sei como pregar. Et je compte simplement sur la grâce de Dieu. E eu conto simplesmente sobre a graça de Deus. Je le dis avec humilité, n'attendez même pas à attendre quelque chose de grand. Eu digo com humildade, não esperam ver alguma coisa grande. Ça sera tellement simple Será talmente simples comme un ABC de la foi. como ABC ou abecedade da fé. Et Dieu prendra le contrôle du reste. E Deus tomará o controle do resto. Tes péchés te sont pardonnés. Os teus pecados estão perdoados. Lève-toi, Levanta-te, prends ton lit toma o teu leito et marche. e anda. C'est l'histoire d'un homme qui était paralytique. É a história do homem que era paralítico. Des années et des années, il était paralytique. Anos e anos era paralítico. Et cet homme paralytique, E aquele homem paralítico, je pense que les gens s'étaient fatigués à prendre soin de lui. eu penso que a gente estiveram já cansado a tomar conta dele. Et ils ont entendu parler de Jésus. E eles ouviram falando de Jesus. Ils ont dit, nous sommes déjà fatigués de cet homme ici. Disseram, já estamos cansados deste homem. Nous sommes fatigués de cet homme ici. Estamos fartos deste homem. Nous devons d'abord l'amener vers Jésus. Devemos ainda lhe levar a Jesus. Nous avons entendu là-bas Ouvimos aí que Jésus guérit les malades. que Jesus cura os enfermos. Nous avons entendu là-bas Ouvimos aí que Jésus purifie les lépreux. que Jesus purifica os Nous leprosos. avons entendu là-bas Ouvimos aí que Jésus libère les captifs. que Jesus liberta os captivos. Alors nous allons amener ce paralytique à E Jésus trouxemos paralítico a Jesus pour voir qu'est-ce que Jésus peut faire pour lui. para ver o que Jesus pode fazer para ele. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Porque a fé vem daquilo que ouvimos. Et ces hommes-là ont pris ce paralytique, E aqueles homens tomaram aquele paralítico, ils lui ont soulevé, lhe levantaram, ils lui ont emmené jusque là où Jésus était. lhe levaram onde havia Jesus. Ce qui est étrange, O que é estranho, arrivé là où Jésus était, chegando onde estava Jesus, la salle était pleine. a sala estava cheia. Pleine de qui? Cheia de quê? Des pharisiens. Fariseus. Pleine de qui? Cheio de quê? Des judéens, des docteurs de la loi. Doutores da lei.
qui ne croyaient même pas. que não acreditava. La salle était pleine pour les incrédules. A sala estava cheia para os incrédulos. Et il n'y avait pas d'espace pour ceux qui avaient la foi. E não havia espaço para aqueles que tinham fé. Ils ont demandé l'espace. Est-ce qu'on peut entrer dans la Eles salle? pediram espaço, será que podemos entrar na sala? Il dit non, ici il n'y a plus d'espace. Disseram que aqui não tem espaço. Jésus prêchait, il doutait. Jesus pregava, eles duvidavam. Jésus enseignait et il doutait. Ele ensinava e duvidavam. Pour les incrédules, il y avait la place. Para os incrédulos havia lugar. Pour ceux qui avaient la foi, il n'y avait pas de place. Para os que tinham fé não havia lugar. Alors ces gens-là E aquela gente avaient une foi courageuse. havia uma fé corajosa. Une foi qui ne recule pas. Uma fé que não recua. Une foi qui ne voit pas l'opposition. Uma fé que não vê oposição. La Bible dit, A Bíblia diz: ces gens-là ont regardé. aquela gente olharam. Ils ont dit, si on ne va pas entrer par la porte, Vira assim, não vamos entrar pela porta. nous allons tout faire. Vamos fazer tudo. Nous devons voir Jésus aujourd'hui. Devemos ver Jesus hoje. Mes frères, Meus irmãos, vous qui êtes venus voir Jésus aujourd'hui, vocês que viram ver Jesus hoje, oubliez le son, esqueça o som, oubliez la technique, esqueça a técnica, oubliez toutes choses. esqueça todas as coisas. Peu importe la condition, Pouco importa a condição, vous devez voir Jésus aujourd'hui. você deve ver Jesus hoje. Si vous le croyez, dites amen à cela. Se acredita, diga amém naquilo. Ils se sont avancés. Eles avançaram. Ils ont dit, Eles disseram, même s'il faut enlever les toits, mesmo que é para tirar o teto, la charpente, a chapa, nous allons enlever ça. vamos tirar. Mais nous devons voir Jésus. Mas nós devemos ver Jesus. Nous n'allons pas le voir au dos. Não vamos lhe ver nas costas. Nous devons le voir face à face. Devemos lhe ver face a face. Aujourd'hui, E hoje, notre thème, a nosso tema c'est la rencontre qui change tout. é o encontro que muda tudo. Moi, je ne peux rien changer dans ta vie. Eu não posso mudar nada na tua Moi, je vida. ne peux rien faire pour toi. Não posso fazer nada para ti. Mais je connais un Mas homme. eu conheço um homem. Il s'appelle Ele Jésus-Christ. se chama Jesus Cristo. Cet homme-là, Aquele homem, si tu le se rencontres, você se encontrar com tu ele, ne resteras pas le même. você não ficarás o mesmo. Frère Branham dit, Branham disse, il n'y a pas un homme não tem um homem qui a déjà rencontré Dieu que já se encontrou com Deus et resté le même. e ficar o mesmo. Jamais. Nunca. Quand on rencontre Dieu, Quando se encontra com Deus, quelque chose doit se passer. alguma coisa deve se passar. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Hoje, peut-être tu n'as jamais prié dans cette église. talvez você nunca congregou nesta igreja. On t'a invité. Te convidaram. Il y a quelqu'un de plus important plus que nous tous. Há uma pessoa mais importante que nós todos. C'est le Seigneur Jésus-Christ. É o Senhor Jesus Cristo. Vous n'êtes pas venu voir comment nous sommes habillés. Você não vem de maneira que nós vestimos. Vous n'êtes pas venu par curiosité pour voir comment nous chantons. Você não veio para com coragem para ver como é que nós cantamos. Vous êtes venu voir Jésus. Vocês vieram ver Jesus. Et vous recevez ce que vous attendez. E você recebe aquilo que vocês estão na Si espera. vous voulez voir Jésus aujourd'hui, Querem ver Jesus hoje? vous allez voir Jésus aujourd'hui. Vão ver Jesus hoje. Je ne parle pas d'un Jésus de l'histoire. Eu não falo de Jesus da história. Je parle d'un Jésus Eu réel. falo de Jesus real. Il est le même. Ele é o mesmo. Hier, Ontem, aujourd'hui, hoje, éternellement. eternamente. Est-ce que vous croyez en cela ce soir? Você acredita naquilo esta tarde? Merci Père. Obrigado, Pai. Glorifie ton nom dans cette salle. Glorifica teu nome nesta sala. Envoie les anges de Dieu. Envia os anjos de Deus. Avant que je termine cette prédication. Quando vou acabar esta pregação, Avant de terminer cette prédication. antes de eu acabar esta pregação, Que les aveugles puissent voir que os aujourd'hui. cegos possam ver hoje. Avant de terminer cette prédication. Antes de eu acabar esta pregação, Que les boiteux puissent marcher que os aujourd'hui. coços andam hoje. Avant de terminer cette prédication. Antes de eu acabar com esta pregação, Que les sourds puissent entendre que aujourd'hui. os surdos possam ver hoje. Dieu peut le faire encore. Deus pode fazer mais. Et encore. E mais. Et encore. E mais. Il est le même Dieu. Ele é o mesmo Deus. Il n'a jamais changé. Ele nunca mudou. Hier. Ontem. Aujourd'hui. Hoje. Il demeure le même. Ele fica o mesmo. Il n'y a pas à douter. Não tem nada para duvidar. Dieu peut le faire encore. Deus pode fazer mais. Alléluia. Amen. Quand ils sont amenés, quand ils sont entrés, Quando entraram, Jésus a regardé leur foi. Jesus olhou a sua fé. La Bible dit Jésus a regardé leur foi. A Bíblia diz que Jesus olhou as suas fé. Tout se reçoit par la foi. Tudo recebe-se pela fé. Vous allez recevoir tout seulement par la foi. Vão receber tudo
somente através da fé. La foi est une révélation. A fé é uma revelação. La foi est une ferme assurance. A fé é um firme de certeza Des choses qu'on espère. das coisas que se esperam. Une démonstration Uma demonstração de ce qu'on ne voit pas. daquilo que não se vê. La foi A fé ne regarde pas au visible. não olha no visível. La foi A fé regarde à l'invisible. olha no invisível. La foi A fé ne regarde pas aux cinq sens. não olha nos cinco sentidos. La foi A fé croit au surnaturel. acredita no sobrenatural. La foi A fé doute de ce que les gens disent. ele duvida das coisas que a gente diz. La foi A fé croit seulement ce que Dieu a dit. acredita somente naquilo que Deus Est-ce disse. que vous avez la foi ce soir? Vocês têm a fé esta tarde. Si tu crois, Se você acredita, tu verras la gloire de Dieu. você verá a glória de Deus. Si tu crois, Se tu acreditas, Dieu changera ta vie. Deus mudará a tua vida. Est-ce que je peux entendre un amen? Posso ouvir amém? Un amen de la foi. Amém da fé. Un amen comme un tonnerre. Amém como trovão. Et quand ils ont fait entrer cette personne-là, E quando fizeram entrar aquela pessoa, Jésus ne lui a pas posé de questions. Jesus não perguntou. Jésus a regardé. Jesus olhou. Il a dit, homme, Ele disse: Homem, tes péchés, teus pecados, tous tes péchés Todos os teus pecados que tu as fait dans le passé, que tinha no passado, tous tes péchés todos os teus pecados que tu feras dans le futur que farás no futuro sont pardonnés. estão perdoados. Je ne sais pas si tu as la foi de le croire, Não sei se você tem a fé de acreditar naquilo, mais j'ai besoin de vous dire, mas necessito vous dizer, le Fils de l'homme aujourd'hui, o Filho do Homem hoje c'est le message prophétique. é mensagem profética. Et le message que vous entendez E a mensagem que vocês ouvem vous dit ce soir, foi diz esta tarde: vos péchés, vossos pecados sont pardonnés. estão perdoados. L'homme aime aller au ciel par ses propres efforts. O homem ama ir no céu pelos seus próprios esforços. Tu n'iras pas au ciel par tes propres efforts. Você não irá no céu pelos teus próprios esforços. Tu iras au ciel par la grâce de Dieu. Você irá no céu pela graça de Et Deus. Dieu te dit ce matin, E Deus te diz esta tarde: ce n'est ni par ta force, nem pelas tuas forças, ni par ta puissance, nem pelo teu poder, mais c'est par mon esprit. mas é pelo meu Tes espírito. péchés sont pardonnés. Teus pecados te são perdoados. Est-ce que tu acceptes cela? Você acredita naquilo? Mais remarquez, Mas notam, cet homme-là n'était pas venu aquele homem não veio traiter sa vie de péché. tratar a sua vida de pecado. Ce n'était pas ça son vrai problème qu'il y avait amené devant Jésus. Não era isso o assunto que ele trouxe aí. Cet homme-là était venu avec la maladie, Aquele homem veio com a doença, pas avec le péché d'abord. nem com o pecado ainda. Mais comment Jésus va se lever Como que Jesus vai se levantar? au lieu de dire Além de dizer, sois guéri? seja curado, Jésus dit d'abord Jesus ainda primeiramente diz: tes péchés teus pecados sont que pardonnés. são perdoados. Jesus a traité la cause avant de traiter la conséquence. Tratou a causa antes de tratar a consequência. Il a commencé avec la racine du problème. Ele começou com a raiz do problema. Jésus savait Jesus sabia que la maladie, que a doença c'est la conséquence é a consequência directe direta ou indirecte ou indireta du péché. do pecado. C'est pourquoi Jésus a É dit, por isso que Jesus disse: commençons d'abord par les péchés. começamos ainda pelo pecado. Je veux terminer la question des péchés. Só acabou com a questão do pecado. Tes péchés sont pardonnés. Os pecados te são perdoados. Mais qu'est-ce que le péché? Mas o que é o pecado? C'est l'incrédulité É a incredulidade face à la parole de Dieu. face à palavra de Deus. Quand Dieu manifeste sa parole, Quando Deus manifesta a sua palavra, la parole promise, a palavra prometida, qui devient la parole que manifestée. se torna a palavra manifestada. Quand Dieu manifeste cette parole Quando Deus manifesta aquela et palavra que vous ne croyez pas, e que você não acredita naquilo, c'est ça le péché. é isso que é o pecado.
Le jeune homme riche, O jovem rico, il appliquait tous les 10 commandements. ele aplicava todos os 10 mandamentos. Il était un bon monsieur. Ele era bom senhor. Il n'enviait pas les femmes. Não cobiçava as mulheres. Il ne volait pas. Não roubava. Il ne trichait pas. Não cabulava. Il n'avait pas la haine. Não tinha inveja. Mais quand la parole promise Mas quando a palavra prometida était manifestée, foi manifestada, le Messie promis o Messias prometido était devenu chair. se tornou carne. Le jeune homme riche, O jovem rico, au lieu de suivre la lumière, além de seguir a luz, la parole manifestée, a palavra manifestada, il n'a pas suivi ça. não seguiu aquilo. Il est mort pécheur. Ele morreu pecador. Le péché, O pecado c'est refuser d'accepter é negar de aceitar la parole promise a palavra prometida qui est manifestée devant vos que yeux. é manifestada perante vossos Et olhos. permettez-moi de vous le dire. Permita-me de vos dizer, Aujourd'hui, hoje, le Dieu du o ciel, Deus do céu, aujourd'hui, hoje, le Dieu de la Bible o Deus da Bíblia, a parlé encore au temps du soir. falou mais no tempo do fim. Il a dit, Ele disse, vers le soir, ao entardecer, la lumière a luz apparaîtra. vai aparecer. Et la lumière du soir, E a luz do entardecer, c'est ce message ici. esta mensagem, Sortez des ténèbres. saiam das trevas, Sortez des ténèbres. saiam das trevas, Sortez des dénominations. saiam das denominações. Écoutez la voix. Ouça a voz, La voix du Fils de l'homme. a voz do Filho do Homem. Écoutez la voix Ouça a voz que Dieu a envoyée dans ce temps de la que fin. Deus enviou neste tempo do fim. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Pode dizer amém naquilo. Tes péchés sont pardonnés. Teus pecados te são perdoados. Tout. Todos os teus pecados. Le péché est une puissance qui détruit. O pecado é poder que destrói. Chaque fois que tu pêches, il y a quelque chose qui meurt en toi. Cada vez que você peca, tem alguma coisa que morre em ti. Le péché détruit. O pecado destrói. Le péché déforme. O pecado desforma. Dieu t'a formé d'une autre manière. Deus te formou de uma outra maneira. Le péché est venu te déformer. O pecado veio te desformar. Le péché culpabilise les cœurs. O pecado culpa o coração. Il n'y a pas quelqu'un dans la vie du péché qui dort à l'aise. Não tem ninguém na vida do pecado que dorme à vontade. Il n'y a pas de paix dans le cœur de celui qui ne connaît pas Jésus. Não tem a paz no coração daquele que não conhece Jesus. La vraie paix, c'est quand vous recevez Jésus-Christ dans votre cœur. A verdadeira paz é quando você recebe Jesus no vosso coração. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre cœur, Se você não tem Jesus no teu coração, vous n'avez pas la paix. você já não tem a paz. Si c'est la vérité, dites amen à cela. Se é verdade, diga amém naquilo. Et le salaire du péché, E o salário do pecado c'est la mort. é a morte. Pas la mort physique. Não é a morte física. Parce que même les chrétiens meurent physiquement. Porque mesmo os cristãos morrem fisicamente. Mais cette mort-là, Mas aquela morte c'est la mort é spirituelle. a morte La espiritual. séparation éternelle A separação eterna avec Dieu. com Deus. Quand vous êtes dans le péché, Quando estão no pecado, vous êtes séparés d'avec Dieu. vocês estão separados com Deus. Le péché vous détruit. O pecado vos destrói. Le péché peut prendre quelqu'un qui était bon. O pecado pode tomar alguém que foi morto. Ça commence à lui déformer. Começa a lhe desformar. Et ça lui rend une personne très mauvaise. Ele rende uma pessoa tão mal. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas mauvais. Eu gostaria de dizer a alguém aqui, você não é mau. Tu n'es pas méchant. Você não é um C'est le ímpio. diable qui t'a rendu comme ça. É o diabo que te rendeu assim. Et aujourd'hui, E hoje, il y a une puissance dans cette tem salle. poder nesta sala. Aujourd'hui, Hoje, il y a un Dieu dans cette tem salle Deus nessa sala. qui a la capacité Que tem a capacidade de te transformer. de transformar. Pasteur, Pastor, comment tu le sais? como é que você sabe? Je suis allé dans beaucoup d'églises. Eu fui em muitas igrejas. On m'a dit ça, Me disseram mais isso. rien n'a changé. Mas nada mudou. Oui, mon frère. Sim, meu irmão. Peut-être que tu as écouté ça, Talvez você ouviu isto. mais tu n'as pas accepté ça. Mas você não aceitou isto. Je connais le sang de Jésus. Eu conheço o sangue de Jesus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Tem poder no sangue de Jesus. Le sang de Jésus, O sangue de Jesus. si ça tombe sur un pécheur, Se cair somente num pecador, même la ville prostituée, mesmo a vila prostituta, si le sang de se o Jésus sangue de Jesus pouvait tomber sur elle, poderia
tu cair sobre ela, elle sera pardonnée. ele será perdoado, Elle sera purifiée. será purificada. Aujourd'hui, E hoje, je ne te condamne pas. então, não vou te condenar. Aujourd'hui, je te présente la croix de Eu te Jésus-Christ. apresento a cruz de Jesus. Il y a quelqu'un qui était mort pour toi. Se tem alguém que morreu para ti, Il y a quelqu'un qui avait payé le prix pour toi. tem alguém que pagou o preço para ti, Sur le bois du calvaire. sobre a madeira do Calvário. Acceptez-le. Aceitam. Il va pardonner vos péchés. Perdoa vossos La pecados. Bible dit, A Bíblia diz, même si vos péchés mesmo que vossos pecados sont rouges são vermelhas, comme la cramoisie, como escarlata, je les eu rendrai renderei blancs, branco, plus blancs mais alvo que la neige. que a neve. Est-ce que vous croyez à cela? Você acredita na... Je veux que tu reçoives ça du cœur au cœur. Eu quero que você receba isso do coração para coração. Accepte Jésus ce soir. Aceita Jesus esta tarde. Il pardonnera tes péchés. Ele perdoará teus pecados. Il fera de toi un homme nouveau. Ele fará de ti novo homem. Il fera de toi une personne changée. Fará de ti uma pessoa mudada. C'est encore possible. Ainda é possível. Tu peux laisser cette addiction-là à la boisson. Você pode deixar aquela coisa de bebidas. Tu peux laisser cette addiction à la pornographie. Você pode deixar aquela vida da pornografia. Tu peux laisser cette addiction à l'adultère. Você pode deixar aquela vida de adultério. C'est encore possible. Ainda é possível. Le sang de O Jésus sangue de Jesus est efficace. é eficaz Toujours jusqu'aujourd'hui. sempre até hoje. Le sang de Jésus n'a jamais perdu sa O puissance. sangue de Jesus nunca perdeu seu poder. Et si vous croyez à cela, Acreditar naquilo, il est capable ele é capaz de changer votre vie aujourd'hui. de mudar a tua vida hoje. Si vous le croyez, dites amen à Se cela. você acredita, diga amém naquilo. Ce n'est pas encore tard. Ainda não é tarde. Aussi longtemps que tu es ici, Enquanto que ainda estás aqui, tu es venu ici pour donner ta vie à Jésus-Christ. você veio aqui para entregar a sua vida a Jesus. N'accepte pas de sortir de cette salle Não aceita de sair nesta sala sans rencontrer Jésus face à sem se face. encontrar com Jesus face a face. Nous avons un remède Nós temos o remédio contre la maladie du péché. contra a doença do pecado. C'est le sang de É o Jésus-Christ. sangue de Jesus. Et vous devez confesser vos péchés, E você deve confessar os seus pecados vous repentir, para se arrepender. et vous deviendrez enfant de E Dieu. você se tornará um filho de Deus. Si vous le croyez, dites amen à Se cela. acredita, diga amém naquilo. Tes péchés te sont pardonnés. Teus pecados estão perdoados. C'est un peu comme la formule de Jésus. É como a fórmula de Jesus. Chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, Cada vez que se encontra com alguém, au lieu de lui guérir, além de lhe curar, il lui dit, vai lhe dizer: ta foi t'a sauvé. a tua fé te curou. Tes péchés te sont pardonnés. Teus pecados estão perdoados. Frère Branham dit, Branham diz, le mot en grec, a palavra em grego c'est sozo. é sozo. Dieu vous sauve Deus vos salva spirituellement espiritualmente dans votre âme na vossa alma et physiquement e fisicamente dans votre corps. no vosso corpo. J'aimerais te dire, Eu gostaria de dizer, Dieu n'est pas seulement celui qui pardonne les péchés. Deus não é somente aquele que perdoa os pecados. Il est le Dieu qui guérit aussi les maladies. Ele é o Deus que cura também as doenças. Il est El Shaddai. Ele é o El Shaddai. El Shaddai, O El Shaddai c'est celui qui a deux seins. é aquele que tem dois seios. Il a un sein Tem outro seio pour la parole, para a palavra, pour le salut de ton para a âme. salvação da tua alma. Il a un sein E outro seio pour la guérison divine. para a cura divina. Est-ce que vous croyez à cela? Você acredita naquilo? En Israël, Em Israel, avant que Jésus ne vienne sur la terre, antes de Jesus vir sobre a terra, Dieu avait pourvu une voie pour la guérison. Deus proveu caminho para a cura. Et c'était le serpent d'airain. E era o serpente de bronze. Quand les gens étaient mordus par les serpents Quando a gente foi mordida pelo serpente et qu'ils regardaient au serpent d'airain, e que olhavam no serpente de bronze, ils recevaient la guérison de leur maladie. recebiam a cura da sua doença. Le serpent d'airain faisait deux choses. O serpente de bronze fazia duas coisas. Il pardonnait d'abord leurs péchés Ainda perdoava seus pecados, parce qu'ils avaient murmuré. porque eles murmuraram. C'était l'expiation pour Era Israël. expiação para Israel. Et le serpent d'airain, O serpente de bronze c'était la guérison era a cura pour leur corps. para seus corpos. Et la Bible dit, E a Bíblia diz, de la même manière da mesma maneira que Moïse éleva le serpent d'airain que Moisés levantando o serpente de bronze dans le no désert, deserto, il faut que le Fils de l'homme necessita que o filho do homem
soit élevé. seja levantado. Et quiconque regardera à lui E qualquer que olhar nele aura la vie terá vida eterna. éternelle. Eterna. Quand le serpent d'airain Quando o serpente de bronze est devenu une idole, se tornou ídolo, Dieu a pourvu un autre moyen de la guérison. Deus proveu outro meio da cura. C'était la piscine de Bethesda. Era a piscina de Betesda. Un ange Anjo descendait du ciel descia do céu et il a agité la piscine. e ela agitava a piscina. Et tout celui qui entrait le premier dans la piscine, Todo aquele que entrava primeiro na piscina, Il recevait la guérison de son corps. ele recebia a cura do seu corpo. Frère Branham me dit, Irmão Branham disse: supportez-moi quand je dis Frère Branham me dit. suporta-me quando eu dizer Branham disse. C'est exactement comme si on dit Moïse a dit. É exatamente como se diz Moisés disse. C'est exactement comme on dit Paul a dit. É exatamente como se diz Paulo disse. Jusqu'aujourd'hui, Até hoje, en Israël, em Israel, il y a des gens qui disent Moïse a dit. nas sinagogas tem gente que diz Moisés disse. Moïse a dit. Moisés disse. Lisez ça dans Actes chapitre 15. Lê aqui no livro de Atos capítulo 15. Et Paul a dit à Timothée, E Paulo disse a Timóteo: Timothée mon fils, Timóteo, meu filho, n'ayez pas honte não tenha de vergonha ce que tu as appris de moi. naquilo que Deus chamou de mim. Enseigne-les aux autres. Ensina para os outros Ce que toi, Timothée, o que tu Timóteo, as appris chez moi, Paul, você aprendeu de mim, Paulo. prends ça, Toma aquilo, enseigne ça aux autres. ensina aquilo aos outros. Et nous E aussi, nós também, ce que nous avons appris de frère o que Branham, aprendemos do irmão Branham, nous enseignons aux élus de Dieu. ensinamos aos eleitos de Deus. Est-ce que vous pouvez dire Amen à cela? Pode dizer amém naquilo. Frère Branham me dit, Irmão Branham disse: le serpent d'airain o serpente de bronze n'imposait pas la main aux gens. não colocava as mãos na gente. La piscine de Bethesda A piscina de Betesda n'imposait pas la main aux gens. não colocava a mão na gente. C'était la foi des gens Era a fé da gente qui opérait les que miracles. operava o milagre. Est-ce que tu peux dire Amen à cela? Pode dizer amém naquilo. Et j'aimerais dire, Eu gostaria de dizer: il y a un ange tem anjo de la guérison. da cura. Il y a un ange. Tem anjo. Dans la Bible, Na Bíblia il y a beaucoup de catégories des anges. tem muitas categorias de anjos. Dieu a des anges qui sont là pour protéger. Deus tem anjos que estão aí para proteger. Dieu a des anges qui sont là dans sa face, qui ne quittent pas la face de Dieu. Ils sont là juste pour adorer. Deus tem anjo que não saem na face de Deus, estão sempre para adorar. Il y a des anges qui sont au service des chrétiens. Tem anjos que estão no serviço dos cristãos. Il y a des anges que Dieu envoie seulement pour la guérison. Tem anjo que Deus envia somente para a cura. Est-ce que vous croyez à cela? Você acredita naquilo? Et j'aimerais vous dire ce Eu soir, gostaria de dizer esta tarde: cet ange de la guérison aquele anjo da cura, est ici dans cette ele église. está aqui nesta igreja. Cet ange de la guérison Aquele anjo da cura est ici dans cette église. está aqui nesta igreja. Un jour, Dia, j'ai prêché cette prédication. J'ai prêché cette prédication eu preguei esta pregação sur la piscine de na Bethesda. piscina de Betesda. J'ai prêché. Eu preguei. J'ai prêché. Eu preguei. J'ai prêché. Eu preguei. Il y avait une maman Havia uma mãe qui était venue de Lukola. que via de Lucola. Elle était assise là-bas. Ela estava sentada aí. Elle avait la diabète Ela tinha diabetes qui s'était tellement développée. que se desenvolveu muito. Et elle avait perdu E ela perdeu ses membres inférieurs. os seus membros inferiores. Elle n'arrivait pas à marcher. Não conseguia andar. Et pendant que j'ai terminé de prêcher, Enquanto que acabei de pregar, Dieu s'est levé. Deus se levantou. Il a dit, ainsi dit le Seigneur. Ele diz: assim diz o Senhor. Il y a une femme ici Tem uma mulher aqui qui a la que paralysie tem a paralisia, causée par le diabète. que está com diabetes, Qu'elle vienne ici, que ela vem aqui, elle sera guérie aujourd'hui. será curada hoje. On a soulevé la maman, Levantamos a mãe, elle n'arrivait pas à marcher. não conseguia andar. J'ai prié pour elle. Orei para ela. J'ai dit Seigneur, Eu disse: Senhor, toi le Dieu tu Deus qui avait guéri cet homme-là que curou aquele homem à la piscine de na Bethesda. piscina de Betesda. Je prêchais l'évangile aujourd'hui. Eu preguei evangelho hoje. Que cette maman É que esta mãe se lève que se levanta et qu'elle marche. e que ela anda Aujourd'hui, hoje. cette maman-là, Aquela mãe, elle marche. ela anda. Elle s'est levée le même jour. Ela se levantou no mesmo dia. Pourquoi? Por quê? Nous ne prêchons pas un Dieu historique. Não pregamos Deus histórico. Moi, j'ai toujours dit, Nós temos sempre
dito. Nous n'avons pas besoin de l'interprétation. Não necessitamos de interpretação. Nous avons besoin de la manifestation. Necessitamos a manifestação. Nous voulons voir Queremos ver le Dieu de la Bible o Deus da Bíblia devenir réel. se tornar real. À quoi me servira Por que vai servir un Dieu de l'histoire? Deus da história? Je n'en ai pas besoin. Não tenho desejo. Moi, j'ai besoin Eu necessito d'un Dieu réel. Deus real. Il est le Dieu qui ne change Ele pas. é Deus que não muda. Alléluia. Amen, amen. L'ange O anjo quittait le ciel. deixava o céu, Il descendait. descia. Il agitait la piscine. Ele agitava a piscina. Seigneur, Senhor, envoie le mouvement des anges dans envia cette os salle movimentos de anjo Pour agiter cette salle. para agitar esta sala. Et que tout celui qui aura la foi, E que todo aquele que terá fé, qu'il dise Amen à la que parole. diga amém na palavra. Et que quelque chose puisse se E que produire. alguma coisa se produza. Est-ce que vous le croyez? Você acredita? Au mois de juillet, No mês de julho, j'étais en train de prêcher eu estava a pregar dans cette église nesta igreja sur la grande dynamo sobre grande dínamo, ou la puissance qui va atteindre l'église. o poder que em breve vai bater a igreja. La grande onction qui va bientôt frapper l'église. A grande unção que em breve vai bater a igreja. Et pendant que je prêchais sur ça, Enquanto que pregava sobre isso, j'ai prié pour les malades. eu reproduzi firme. L'Esprit du Seigneur m'a dit, O Espírito do Senhor me disse: descends, desce, va prier pour quelqu'un là-bas. vai orar para alguém aí. Je suis descendu Eu desci, et il y avait une maman qui ne marchait pas. havia uma mãe que não andava. Et nous avons imposé les mains. Colocamos as mãos. Au même moment, No mesmo momento, Dieu lui a guéri. Deus lhe curou. Elle a laissé son bâton. Desceu seu Aujourd'hui, vaso. elle marche Hoje correctement. ela anda corretamente. Le Dieu de la piscine de O Bethesda, Deus da piscina de Betesda, le Dieu d'Israël, o Deus de Israel, il est un Dieu réel. ele é Deus real. Il est un Dieu vivant. Ele é Deus vivo. Et aujourd'hui, E hoje, il fera de grandes choses ici. ele fará coisas grandes aqui. Est-ce que vous le croyez? Você acredita? Les années étaient passées. Os anos passaram Et l'ange ne descendait plus fréquemment dans la piscine. e o anjo não descia frequentemente na piscina. La piscine était devenue un homme. A piscina se tornou homem. L'ange était devenu un homme. O anjo se tornou homem. Et cet homme était en train de marcher dans les rues de E Galilée. aquele homem estava andando na rua de Galileias, Comme le pasteur a dit ici. como o pastor disse, Simple. simples, Avec la poussière sur ses habits. com poeira nos seus vestidos. Mais derrière les pots de blaireaux, Mas atrás do veio, Si vous pouvez passer le voile de la chair você poderia atravessar o veio da carne et voir à e l'intérieur, vejar no interior. c'est la plénitude de la É a divinité. plenitude da divinidade. Dieu lui-même Deus ele mesmo, caché dans un être humain. escondida num ser humano. Jésus n'est pas un simple prophète. Jesus não é somente simples profeta. Jésus est le Dieu prophète. Jesus é Deus profeta. Il est le Dieu de Moïse. Ele é Deus de Il Moisés. est le Dieu de Ele Jérémie. é Deus de Jeremias. Il est le Dieu de Ele é Jean-Baptiste. Deus de João Batista. Il est le Dieu de William, Ele é Deus de William, Mario, Marion, Branham. Branham. Frère Branham Irmão Branham n'est pas notre Dieu. não é nosso Deus. Ici, Aqui nous n'adorons pas Frère Branham. não adoramos o irmão Branham. Notre Dieu, Nosso Deus c'est le Seigneur é o Jésus-Christ. Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Il est le lys de la vallée. Ele é o livro de fala. Il est la rose de Ele Saron. é o rosa de Salom. Il est l'étoile du matin. Ele é a estrela de manhã. Il est le Jéhovah de l'Ancien Ele é o Testament. Jeová do Antigo Testamento. Jésus dans le Nouveau. Jesus do Novo. Il est Jéhovah Ele Jireh. é Jeová Jireh. Jéhovah Rapha. Jeová Rafa. Jéhovah Nissi. Jeová Nissi. Jéhovah Shammah. Jeová Sama. Jéhovah Tsidkenu. Jeová Ticano. Jéhovah Sabaoth. Jeová Sabaote. Il est notre Dieu. Ele é o nosso Deus. Il est notre Ele é bouclier. o nosso escudo. Il est notre Ele é espérance. a nossa esperança. Il est notre foi. Ele é a nossa fé. Aleluia. Amen, amen. Et Jésus était en train de passer. E Jesus estava a andar. il y avait un paralytique là-bas. Havia paralítico aí. Ce paralytique-là regardait Jésus. Aquele paralítico olhava Jesus. Jésus a eu compassion de lui. Jesus teve compaixão dele. Aujourd'hui, Jésus aura pitié de toi. Hoje, Jesus terá pena de ti. Il va laisser tout le monde. Ele vai deixar todo mundo. Il va regarder ton cas avec beaucoup d'attention. Ele vai olhar teu caso com muita intenção. Si tu le crois, il le fera. Se você acredita, Ele o fará. Jésus lui a dit,
Jesus disse: pourquoi tu es ici? por que estás aqui? Cet homme a dit, Aquele homem disse: j'ai fait 38 ans. eu fiz 38 anos. Moi, je suis paralytique. Eu sou paralítico. Je n'ai pas quelqu'un Não tenho alguém pour me soulever para me levantar et me jeter dans la e me piscine. deitar na piscina. Quand l'ange descend Quando o anjo desce et agite la piscine, e agitar a il y piscina, a des gens qui sont forts, tem pessoas que são fortes qui entrent dans la piscine. que entram na piscina. Mais moi, Mas eu, 38 ans 38 de anos souffrance, de sofrimento, 38 ans 38 anos de misère, de misérias, 38 ans 38 de anos de l'humiliation, humilhação, 38 ans 38 de anos souffrance. de sofrimento. Qui peut m'aider? Que pode me ajudar? Si tu n'as personne pour t'aider, Se você não tem ninguém para te ajudar, aujourd'hui je te présente quelqu'un hoje eu te apresento alguém qui peut t'aider. que pode te ajudar. C'est le Seigneur Jésus-Christ. É o Senhor Jesus Cristo. Et Jésus lui a dit, E Jesus lhe disse: lève-toi, levanta-te, prends ton lit, toma tua cama marche. e anda. Par l'autorité de la parole, Pela autoridade da palavra, à cause de la sainte évangile por causa da Santa Evangelho, que je proclame maintenant, que eu proclamo agora, j'ordonne eu ordono à tout celui qui était paralytique, a todo aquele que era paralítico, à tout celui qui était malade, aquele que estava doente, au nom de em Jésus-Christ, nome de Jesus Cristo, lève-toi, levanta-te, prends ton lit, toma tua cama marche, e anda. lève-toi, Levanta-te, prends ton lit, toma tua cama marche, e anda. lève-toi, Levanta-te, prends ton lit, toma tua cama marche. e anda. Amém, amém. Jésus-Christ, Jesus Cristo, le Dieu de la Bible, o Deus da Bíblia, il est dans la salle ele maintenant. está na sala agora. Est-ce que vous le croyez? Você acredita? Le même ange O mesmo anjo qui descendait que descia à la piscine na piscina de Bethesda de Bethesda dans cet âge, nesta era le 6 avril de 17 de abril de 1909, de 1909, alors qu'un bébé était né, enquanto bebê nasceu, cet ange-là aquele anjo est venu sous forme de la lumière. veio sobre a forma de luz. Il est entré dans la cabane, Ele entrou na cabana, il est resté là. ele ficou aí. Et frère Branham dit, E Branham diz: toutes ces années, todos aqueles anos je l'ai gardé caché en moi. eu lhe guardei escondida em mim. Et quand il avait 6 ans, E quando tinha 6 anos, cet ange lui a rencontré aquele anjo se encontrou com ele sur un arbre. numa árvore. Et il lui a dit, E disse-lhe: ne bois pas, não beba, ne fume pas, não fume, ne suis pas e ton não corps. suja teu corpo. Quand tu seras grand, Quando irá de crescer, j'aurai un travail terá uma obra à faire avec a toi. efetuar contigo. Le 7 mai Dia 7 de maio 1946, 1946, alors qu'Israël enquanto que Israel est devenu une nation, se tornou uma nação, frère Branham Branham, était à Gruntsmill ele estava em et Grissmill, il était en train de prier. ele estava a orar. Le même ange O mesmo anjo est entré entrou là où Branham était en train de prier. onde Branham estava a orar. Et l'ange lui a E dit, o anjo lhe disse: ta naissance a particulière teu nascimento particular, et ta vie e a particulière tua vida particular est un signe pour l'humanité. é sinal para a humanidade. Tu prêcheras au roi, Pregarás ao rei, tu prêcheras au monarque. pregarás ao monarca. Si tu amènes les gens à te croire, Se levares a gente a acreditar em ti, si tu amènes les gens à te croire, acreditar a gente a acreditar em ti, rien nada ne résistera vai resistir à ta prière. à tua oração. Même pas le E cancer mesmo o câncer ne résistera vai resistir à ta à prière. tua oração. Ce matin, Esta tarde, peu importe ta maladie, pode pôr da tua doença, à cause de la colonne de por feu, causa da cura de fogo, ça ne résistera pas. não vai resistir, Ça va te laisser vai te deixar au nom de em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Le 24 janvier, Dia 24 de janeiro, est-ce que vous croyez au témoignage de l'ange du Seigneur? você acredita no testemunho do anjo do Senhor? Le 24 janvier 24 de janeiro 1950, 1950, alors que des églises enquanto que as igrejas s'étaient rassemblées se reuniram contre Frère Branham contra o irmão Branham pour dire para dizer qu'il prêche des mensonges, ele prega mentiras, il ne prêche pas la vérité. não prega a verdade. Il y a eu un frère Houve irmão qui s'appelait F.F. Bossoff. que chamava Bosoff, Il est allé pour défendre cela. ele foi para defender aquilo. Et quand ils ont débattu, E quando debateram, il y avait un homme havia homem qui était très intelligent, que era tão inteligente, théologien.
lógico, très bien instruit. bem instruído. Docteur Best. Dr. Best. Il avait engagé un photographe. Ele tem engajado um fotográfico. Il a dit si je fais comme ça, Ele só fazer assim, prenez-moi la photo. me tira foto. Si je fais comme Só ça, fazer assim, prenez-moi la me photo. fota. Si je fais comme Só ça, fazer assim, prenez-moi la photo. me fota. Le photographe a amené ses photos. Os fotográficos levaram aquelas fotos. Rien n'était sorti. Nada saiu. Et après, E depois, ce même jour-là, naquele mesmo dia, Frère Bossoff est venu. Bossoff veio, irmão Bossoff. Il a appelé Frère Branham. Chamou o irmão Branham. Il a dit, Ele disse: est-ce que Frère Branham est ici? será que o irmão Branham está aqui? Frère Branham était au balcon Branham estava no balcão. et il est descendu. E ele desceu. Branham a posé la question, Branham perguntou: est-ce qu'il y a des gens ici será que tem pessoas aqui qui ont été guéris que foram curados par mon ministère? no meu ministério? Et beaucoup de gens avaient levé la main. E a pessoa levantaram as mãos. Et quand Frère Branham a commencé à prier, E quando o irmão Branham começou a orar, cette colonne de feu que vous voyez, esta coluna de fogo que vocês estão a ver, c'est l'ange du Seigneur. é o anjo do Senhor. Cela a quitté le ciel. Aquilo deixou o céu. Cela est descendu. Aquilo desceu. L'ange est entré dans la O lumière. anjo entrou na luz. Et cela est venu se E poser aquilo veio se colocar sur la tête des mortels. na cabeça do mortal. Et un appareil mécanique E um aparelho mecânico a pris la photo. e fotou Quand aquilo. ils ont amené cela Trouxeram aquilo au lavage, na lavagem. ils ont fait sortir. Fizeram sair. Ils ont dit c'est la première fois Disseram que é a primeira vez qu'un être surnaturel que um ser sobrenatural soit photographié. seja fotograficado. Mais ça c'est quoi ça? Mas do que é isso? Dieu confirmant sa parole. Deus confirmando a sua palavra. Dieu Deus est venu confirmer confirmando que ce message esta mensagem c'est la vérité. é a verdade. Et Frère Branham me dit, Irmão Branham diz: je lance un défi. eu lanço desafio. C'est un défi audacieux. É desafio autêntico. Siga Jesus. Accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Et accepter le baptême d'eau E aceitar o batismo de água. au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. N'ayez pas honte. Não tenha vergonha. Levez la main là où vous êtes. Levanta a mão onde estão. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Deus te abençoe, meu Que irmão. Dieu te bénisse, frère, là-bas. Que Deus te abençoe, irmão, aí. Vous qui avez levé les mains, n'ayez pas honte. Approchez devant. Você que levantou as mãos, não tenha vergonha. Venham aqui em frente. N'ayez honte de personne. Não tenha vergonha de ninguém. Les huissiers, aidez-moi. Frère, venez devant. Os irmãos, vem aqui em frente que N'ayez levantaram pas as honte. mãos. Não Frère, tenha au balcon vergonha. là-bas, venez devant. Mesmo no balcão, vem aqui em C'est toi frente. que Jésus appelle. É Jesus que está chamando você. C'est toi que Jésus appelle. É você que Jesus está chamando. Ma soeur là-bas, venez devant. Minha irmã aqui, vem em frente. Sœur, venez devant. Irmão, vem em frente. Ma soeur ici, venez devant. Minha irmã, vem em frente. N'ayez pas honte. Não tenha vergonha. Jésus vous appelle. Jesus está chamando você. Oh, venez à lui. Oh, venha a ele. Même si tu es loin, Mesmo que esteja longe. venez ici devant. Vem aqui em frente. Ma soeur là-bas au balcon, Minha irmã aí no balcão. venez ici devant. Vem aqui em frente. N'ayez pas honte. Não tenha vergonha. Nous avons besoin de toi. Necessitamos de ti. Venez ici devant. Vem aqui em frente. Que Dieu te bénisse, mon Que frère. Deus abençoe meu irmão. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Deus abençoe minha irmã. Jésus t'appelle. Jesus está chamando você. Venez à lui. Venha a ele. Ne regardez pas au voisin. Não olha no vizinho. Ne doutez pas. Não duvida. Acceptez Jésus aujourd'hui. Aceita Jesus hoje. Que Dieu te bénisse, ma Que soeur. Deus te abençoe minha irmã. Qui encore? Quem outro? Venez à Jésus. Venha Jesus. Venez à Jésus. Venha Jesus. Que Dieu te bénisse, ma Deus soeur. te abençoe minha irmã. Que Dieu te bénisse, mon frère. Deus te abençoe meu irmão. Que Dieu te bénisse, mon Deus frère. te abençoe meu irmão. Qui encore? Quem outro? Venez. Venham. Il vous appelle. Está chamando você. Olo Yesu aboya kamoto de ata yo salima bede nyoso akobena yo solo oya aina ye akobona yo Jésus est en train de t'appeler. Jesus está chamando você. Mon frère, Meu irmão. c'est pour toi qu'on a organisé cette É para campagne. você que organizamos esta campanha. Viens ici, Vem aqui. viens devant. Vem em frente. N'ayez pas honte. Não tenha vergonha. Jésus a dit, Jesus disse. si vous avez honte de moi aujourd'hui, Se tiver vergonha de mim hoje. moi aussi dans le royaume de mon Père, Eu também no reino do meu pai. je vais vous rejeter. Vou vous rejetar. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un Será que tem mais alguém qui est assis là-bas? que está sentado aí? Avant que Jésus puisse te guérir, Antes de Jesus te curar. il veut d'abord te sauver. Ele quer ainda te salvar. Accepte son salut. Aceita a sua salvação. Accepte-lui, mon frère. Aceita, meu irmão. Qui veut donner sa vie à Jésus? Quem quer entregar sua vida
Jesus. Mon frère, Meu irmão, tu te souviendras de ce jour un jour. você vai se lembrar deste dia, dia. N'oublie pas cela. Não esqueça. Ne rejette pas l'appel de Não Jésus. rejeita a chamada de Jesus. Prenez ça comme si c'était Jésus lui-même Toma isso como se fosse Jesus ele mesmo qui est en train de t'appeler. que está te chamando. Viens ma soeur, Ei, minha irmã, même si tu es là-bas derrière, mesmo que estás aí no fundo, viens à Jésus. venha a Jesus. Même si tu es ici, Mesmo que estás aqui, même si tu es dehors, mesmo que estás fora, même si tu m'as écouté là-bas loin, mesmo que estás a ouvir aí distante, venez à Jésus. venha a Jesus. Avant qu'on ne commence de prier, Antes de começarmos a orar, j'attends quelqu'un. eu espero alguém. Jésus veut te sauver. Jesus quer te Que Dieu te salvar. bénisse ma soeur. Que Deus te abençoe, meu Que irmão. Dieu te bénisse ma Que soeur. Deus te abençoe, meu Qui irmão. encore? Quem outro? N'ayez pas honte. Não tenha vergonha. N'ayez pas honte. Não tenha vergonha. Jésus t'appelle. Jesus está chamando Jésus você. te cherche. Jesus está te procurando. Jésus veut te sauver. Jesus quer te salvar. Viens à lui. Venha a Ele. Accepte son appel. Aceita a sua chamada. Est-ce qu'il n'y a pas encore quelqu'un ici? Será que não tem mais alguém aqui? La voix que tu écoutes dans ton cœur là, Que está ouvindo teu coração? ce n'est pas le raisonnement. Não é o raciocínio. C'est Dieu qui te parle. É Deus que está falando. Approche ici. Aproxima-te. Accepte ton salut. Aceita a tua salvação. Tu ne regretteras jamais. Nunca vai te lamentar. Que Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe. Tu ne regretteras jamais Nunca vai lamentar. d'avoir donné ta vie à Jésus-Christ. De ter dado a tua vida a Jesus. C'est la plus bonne décision É uma boa decisão qu'un homme puisse prendre dans la vie. que homem que poderia tomar na vida. Je t'attends, mon Eu frère. te espero, meu irmão. Merci. Obrigado. Vous les frères qui êtes venus devant, Vocês irmãos que vêm aqui em frente, mettez votre main dans votre cœur, sur votre cœur. coloca a tua mão no teu coração. Répétez ma prière. Repita a minha oração. Kolo Yesu. Senhor Jesus, Na ye epai na yo. eu vi a ti. Na yo ki liloba na yo. Eu ouvi a tua palavra. Esimbi motema na ngai. Tocou meu coração. Nazali mosumuki. Sou um pecador. Nandimi kolanda yo. Eu aceito te seguir. Limbisa masumu na ngai. Perdoa meus pecados. Limbisa mabe na ngai. Perdoa meus erros. Banda lelo A partir de hoje, nalingi kozwa mokano eu quero tomar decisão ya kolanda nzela na yo. de seguir o teu caminho. Bikisa ngai. Cura-me. Limbisa masumu na ngai. Perdoa meus pecados. E banda lelo E a partir de hoje, nazali ya yo. eu te pertenço. Na kombo na Yesu Em Christ. nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Soki kati na bino eza na moto azobela atikali. Soki moto azobela aza te bozongi. Se no vosso meio tem alguém que está doente, fica aqui. Mas se não há, pode voltar. Tokobatize bino lobby na 6h30. Vamos vos batizar amanhã a partir das 6h30. Bato oyo bazobela baya liboso. As pessoas que estão doentes vêm em frente. Soki eza na moto azobela, Se alguém está doente, soko oyaki na moto azobela, se vieste com alguém que está doente, yaka liboso. vem aqui em frente. Zala bobele na kondima. Tenha somente a fé. Ngai nakoki kobikisa yo te. Eu não posso te curar. Naza na nguya ya kobikisa yo te. Não tenho nenhum poder para te curar. Yesu nde aza mobikisi. Jesus é Ele, o curador. Tango ozoya awa yaka na kondima. Enquanto estás a vir aqui, vem somente com a fé. Soki awa bato batondi okoki kotikala ta esika ozali. Se aqui em frente as pessoas estão cheias, pode ficar onde estás. Yo moto ozali kobela yaka epai na Yesu. Você que está doente, vem a Jesus. Pasteur Neville, Pasteur Timothée, Pastor Neville, Pastor frère les Timoteu, vieux, irmão Levier, vous allez imposer les mains aux malades vão colocar as mãos nos enfermos pendant que nous sommes en train de prier. enquanto estamos a orar. Appliquez simplement votre foi. Aplica somente a tua fé. Tout est possible à celui qui croit. Tudo é possível naquele que crê. Tout est possible. Tudo é possível. Tout est possible. Tudo ainda é possível. Tout est possible. Tudo é possível. Tout est possible. Tudo é possível. Tout est possible. Tudo é possível.
mwaso no ubema mwaso no waya jinaji nadi no dibe Yesu Yesu mwene o mwaso oh mwaso mwaso Touchez la partie malade de votre corps. Toca a parte doente do teu corpo. Simba esika obelaka. Toca aonde você está doente. Simba esika olingi Dieu abikisa yo. Toca a parte onde você quer que Deus possa te curar. Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été hier et aujourd'hui. Il demeure il n'y a pas à douter. Il n'y a pas à douter. Oh, Dieu peut le faire encore. Merci. Obrigado. Priez. Ore. Dites à Dieu de vous guérir. Diga a Deus de vos curar. Pasteur Timothée, venez. Pastor Timotei, vem. Aujourd'hui, il demeure le même. Il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire encore. Dieu peut le faire encore. Et encore. Et encore. Il est le même Dieu. Oh yeah, hier et aujourd'hui, il demeure le même. Il n'y a pas à douter. Croyez, croyez. Acreditam. Un homme ne peut pas guérir. Homem não pode curar. La guérison, c'est la création. A cura é a criação. Croyez. Acreditam. Croyez. Acreditam. Croyez. Acreditam. Les serviteurs de Dieu vont vous imposer les mains. O céu de Deus vai vos colocar as mãos. Croyez. Acreditam.
Il y a beaucoup de gens. Tem muitas pessoas. Lancez simplement votre foi. Lança simplesmente a tua fé. Ayez foi en Dieu. Tenha fé a Deus. Et Dieu fera quelque chose. E Deus fará alguma coisa. Il est le même Dieu. Ele é o mesmo Deus. Merci. Obrigado. Pendant que les pasteurs sont en train d'imposer les mains, Enquanto os pastores estão a colocar as mãos, moi je vais prier ici. eu vou orar aqui. Ayez simplement la foi. Somente tenham fé. Pendant que les pasteurs sont en train d'imposer les mains, Enquanto os pastores estão a colocar as mãos, ayez simplement la foi. somente crê. Touchez la partie malade de votre corps. Toca a parte que está doente no teu coração. Même si ça fait 10 ans, Mesmo que fez 10 anos, 20 ans, 20 anos, même si ezali toyi moko eyokaka te moko eyokaka simba yango. mesmo que uma orelha, outra parte você ouve e outra parte não ouve, toca aquilo. Soki ezali lisu moko omonaka te lisu mosusu omonaka simbaka yango. Se é o outro olho você vê e outro você não vê, toca naquilo. E nalingi ke opromettre nzambe E eu quero que você prometa a Deus ke soki abikisi yo que se Ele te curar, okozala na soni te ya kotémoigner. você não terá vergonha de testemunhar. Est-ce que opromettre yango epai ya nzambe Prometas aquilo a Deus. ke soki nzambe abikisi yo E se Deus te curar, okozala na soni te ya você não kotémoigner? terá vergonha de testemunhar. Est-ce que opromettre yango epai ya nzambe? Prometa aquilo a Deus. Je vais prier. Eu vou orar. Père, Pai, tu es Dieu. tu és Deus. Père, Pai, tu es surnaturel. és o sobrenatural. Père, Pai, au nom du Seigneur Jésus-Christ, em nome do Senhor Jesus Cristo, je me tiens devant ton peuple. eu me coloco perante teu povo. Bazo bela, Eles estão doentes. namoni ba misusu basimbi matoi, Estou a ver outros a tocar os ouvidos. namoni ba misusu basimbi misu, Estou a ver outros a tocar os olhos. ba misusu basimbi mutu. Outros a tocarem a cabeça. Moto na moto asimbi eloko ezosala ye pasi. Cada tocou a parte que está doendo. Je les ai prêchés Eu lhes preguei que toi tu guéris les malades. que tu cura os enfermos. Liloba na yo elobi ete, A tua palavra diz que même si un hypocrite mesmo que hipócrita se tenait debout se colocar de pé, et répétait la parole de Dieu, somente repetir a palavra de Deus, Dieu est obligé de confirmer sa parole. Deus está obrigado a confirmar a sua palavra. Parce que ce n'est pas la parole de l'hypocrite, Porque senão é a palavra do hipócrita, c'est la parole de Dieu lui-même. mas é a palavra de Deus, Ele mesmo. Na bonde lipo na bango, Eu oro para eles. tous les démons de la maladie Todos os demônios da doença qui dérangent leur corps, que incomodam seus corpos, peu importe le temps, pouco importa o tempo, peu importe la durée, pouco importa a dureza, peu importe l'origine, pouco importa a origem, peu importe la forme, pouco importa a forma, nous les chassons nós nos expulsamos au nom de em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Père, Pai, si tu étais ici sur la terre se tu estivesse aqui sobre a terra et que ces gens ici étaient venus devant toi, e que essa gente poderia vir perante a ti, tu n'allais pas les laisser rentrer tels qu'ils sont venus. você não ia lhe deixar partir de maneira que vieram. Si Jésus était sur la terre, Se Jesus estivesse sobre a terra, ces gens ici n'allaient pas rentrer avec leur maladie. essa gente não poderia voltar com sua doença. Aujourd'hui, Hoje, tu es représenté à travers tes serviteurs. tu estás representado através dos teus servos. Seigneur, Senhor, tu m'avais rencontré à Luzizila se encontraste comigo em Luzuzila, et tu m'avais dit, tu me disseste, je te donne trois choses: te dou três coisas: la parole, a palavra, la o puissance poder et la e a
sagesse. e a sabedoria. Je t'ai vu, Seigneur, Eu te vi, Senhor, ressusciter les morts. ressuscitar os mortos. Je t'ai vu, Seigneur, Te vi, Senhor, ouvrir les yeux des aveugles abrir os olhos dos cegos ici dans cette église. aqui nesta Je igreja. t'ai vu ici, Seigneur, Eu te vi aqui, Senhor, amener des gens morts levar as pessoas mortas dans les cultes. nos cultos. Tu as ressuscité. Tu ressuscitaste. Qu'est-ce qui est impossible à toi? O que é impossível a ti? Je crie vers toi, Seigneur, Eu grito a ti, Senhor, que ces malades soient guéris que estes doentes sejam curados. au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Toi, démon, Tu demônio qui menaçait les enfants de Dieu, que incomodava os filhos de Deus. démon de la maladie, Demônio da doença. je n'ai pas besoin de citer vos noms. Não necessito citar o seu nome. Au nom du Seigneur Em Jésus-Christ, nome do Senhor Jesus Cristo. sortez de leur corps, Saiam de seus corpos. sortez de leur corps, Saiam de seus corpos. sortez de leur corps, Saiam dos seus 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 sortez de leur corps. Saiam dos seus corpos. Je commande et j'ordonne maintenant Eu recomendo e ordeno agora que les aveugles voient, que os cegos vejam. que ceux qui ne voyaient pas bien puissent voir clairement, Os que não vejavam bem que vejam claramente. que ceux qui n'entendaient pas puissent entendre, Que os que não ouviam possam ouvir. que le sourd entende, Que os surdos ouvem. que les boiteux marchent, Que os coxos andam. que ceux qui avaient des faiblesses soient libérés, Que os que tinham fraquezas sejam libertados. que ceux qui étaient liés par la maladie soient délivrés. Os que foram ligados pela doença sejam desatados. Maintenant, Agora. aujourd'hui, Hoje. 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 maintenant, Agora. aujourd'hui. Hoje. Père, Pai. glorifie ton nom. Glorifica teu nome. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amen, amém. Pasteur, vous pouvez monter. Pastor, podem voltar. Ne partez pas. Não partam. Restez là. Fiquem. Si on impose les mains à tout le monde, on va sortir à 20h. Se colocar as mãos em todo mundo, vamos sair aqui em 20 horas. Vous pouvez monter, frère les vieux. Podem Les restes, subir, pastor l'ange Leveu. va toucher. Seigneur, au nom du Seigneur Jésus, ouvre les yeux de notre sœur. Abre os olhos do nosso irmão. C'est toi seul qui peux guérir. É tu o único que pode curar. Moi, je ne peux pas guérir. Eu não posso curar. Ouvre ses yeux, Abre seus olhos. qu'elle puisse voir. Que ela possa ver. Tu es le grand Tu médecin. és o grande médico. Envoie ta puissance. Envia teu poder. Ouvre ses yeux, Abre seus olhos. qu'elle soit guérie Que seja curada. maintenant. Agora. Au nom de Jésus-Christ, Em nome de Jesus Cristo. j'ordonne à Satan Eu ordeno a de Satanás sortir de ce corps descer deste corpo. et que ses yeux puissent voir E que seus olhos possam ver clairement. claramente. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Approchez. Aproximam-se aqui. Jésus peut vous guérir, vous tous, aujourd'hui. Jesus pode vos curar todos vocês hoje. Moi, je ne guéris pas. Eu não curo. Déjà, Jésus a guéri certains parmi vous. Jesus já curou alguns a vosso meio. Qui croit que Jésus lui a guéri, levez la main. Quem acredita que Jesus lhe curou, levanta a mão. Je vais prendre quelques témoignages. Vou tomar algumas testemunhas. Et Alguns puis, testemunhos. je vais encore prier pour les malades. Depois vou orar mais para os enfermos. Vous qui êtes pressés, c'est vous. Vocês que estão apressados, isso é para vocês. Mais moi, je veux voir la gloire de Dieu ici et aujourd'hui. Mas eu quero ver a glória de Deus hoje. Nani ayaki awazobela atombola loboko. Quem veio aqui doente, levanta a mão. Nani abikisami na sima libondeli tombola loboko. Quem foi curado depois da oração, levanta a mão. Nani abikisami na sima libondeli tombola Quem loboko. foi curado depois da oração, levanta a Oh mão. Jésus, mama mata kotoyo. Mãe, levanta. Yaka kotoyo. Vem aqui. Bino ba babiki nzamba bikisi bino boleka kotoyo. Você que Deus vos curou, passam aqui. Bino ba babiki nanute botika lawa. Jésus va vous guérir ici. Vocês ainda que não estão curados, restam aqui. Jesus vai Soki vos obiki curar. nanute ozongi awa. Yesu azobiki so awa. Se ainda que não estás curado, Jesus vai te curar aqui. Nani abikisami atombola loboko. Quem já foi curado, levanta a mão. Leka kotoyo. Passa aqui. Pour venir témoigner. Vem testemunhar. Nous allons prendre des témoignages. Vamos tomar os testemunhos.
2 ou 3. N'ayez pas honte. 2 ou 3 testemunhos. Quand Jésus fait quelque chose pour toi, Quando Jesus faz alguma coisa para ti, si tu as honte, tu rentres avec les témoignages, se tu tem vergonha, voltar com o testemunho, le diable va te vaincre o diabo vai te vencer et la maladie va revenir e a doença vai voltar, parce que tu as eu peur. porque você teve medo. Mais si tu as la foi, Mas se você tem a fé, tu vas défier le diable vai desafiar o diabo et la maladie fuira. e a doença vai fugir. Merci. Obrigado. Faites monter. Papa, kombo na yo nani? naza ministre Scon André Ministre Skol, Dieu asali nini pona yo? nzambe apesi ngai lobiko mpona estoma ezobanda koderange nga makaka makasi ata loboko na banda kokoka te kotombola yango nalinga koya na eglize te nalobi nazokende kaka nangoli na nzambe abikisi ngai Est-ce que siko koyeko tombola loboko? nakotombola loboko Tombola yango. natomboli yango. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Aplauso tão forte o Senhor Jesus Cristo. Pode repetir em português. Eu não estava conseguindo levantar a mão, o estômago estava me doer. Eu não quis também vir na igreja, mas decidi de vir. Mas agora, depois da oração, estou curado. Irmã, kombo na yo nani? Serana Matondo. Como te chama? Ana. Nzamba asali yo nini? O que Deus fez para ti? Pasteur banda dimanche nazalaki awa. Desde domingo estava Nazalaki aqui. bien. Eu estava bem. Tango nake na ndako. Quando fui em casa, nayoki na poto opération passe. eu senti na ferida de operação está doendo. Nabimi na église kana minuto na Eu yoka disse, lisusu sem na passe. igreja agora, está sentindo meio dor. Nalobi nzamba pasteur donc. Eu de Deus Na de pastor dépense Dom. mbongo ebele na opération nanga. Gastei muito dinheiro na minha Sala bikamwa operação. kati nanga. Faz milagre em mim. Nafukami na se. Fiquei de joelho. Nazalaka na Will Thompson na ndako. Eu tenho a sete de unção em nafongoli casa. yango. Abri aquilo. Nafukami na se nabondeli nzambe. Fiquei de joelho, orei a Deus. Nabangwisi. Eu Nayoki fe- douleur wana edimine. Ouvi aquela dor diminuir. Banda pasteur obandaki campagne. Desde pastor começou a Antuka campanha. nga namonani esika oyo te. Nunca vi neste Naza na lugar. mwana ya ser na nga nazosupporte azokota na item. Tem criança Me da minha nazoteka irmã. na pasi. Mas estou a vender com Lobi ser sofrimento. cadete ayebisi. Bref, nzamba asali yo nini lelo? Nzambe asaleli nga bikamwa. En tout cas douleur ona banda koyoka banda lobi. A dor estava Na a sentir. minute nazokango te. Agora eu estou a sentir Tango mais. pasteur Timothée aleki na cher afongoli prière. Quando o pastor Timoteo Alobi abriu a oração, nzambe ebikisa bamaladi diz, nyonso. Deus cura todos os Nayokeli enfermos. lokola basopeli nga mai ya Eu parti ya senti como se losika. fome desfizeram a água. Ndenge nazosifle eloko oyo Enquanto estou nazoka a sofrer essa pasi. cena, eu estou sentindo Ntango dor. pasteur obandi koteya Quando o pastor começou a nayoki pregar, pasi wana nyonso esili Senti aquela dor nakomi acabou. kobouge lokolo na Agora estou a banda mexer o pé que estava sentindo dor. Sikoyo koyeko bouger lokolo wana. Pode mexer o pé. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Aplauso tão forte o Senhor Jesus Cristo. Mama, kombo na yo nani? Mãe, como te chama? Nzamba asali yo nini? O que é que Deus fez para nzambe ti? asali grâce mpo na nga nasali une semaine oyo nazoyoka te. Fiz uma semana, não estava a ouvir. ekangami déjà. Este ouvido estava Mais fechado. a partir ya mercredi toyaki awa nalobika nzambe A partir- ifale kampagne oyo eleka litoi na nga efongama. Eu disse, essa campanha passada, meu ouvido, desde que eu abri, eu tinha fé. asali grâce mpo na nga. Deus fez a graça para mim. Litoi nini bande koyoka te? Loba Jésus. Jésus Yesu obikisi ngai. Aleluia. Mama, kola pambola yo. Deus te abençoe, mãe. Komona nga Solange. Nzamba asali yo nini? O que é que Deus fez para ti? Nga bikamo selipano liso. Liso esali nini? O que é que eu, Nabelaka nasali un mois. eu fiz Na mês? igreja na biso bato bapasteur bakipaka ngai te yango na yaye na nga monike te tokana na message bakebondela ye pa pasteur do. Que vamos na missão, o pastor dá para orar para ele. Sikoyo nzamba asali yo nini? O que Deus fez para Asala ninga papa bikamo sele na vandi komona mamuke menamona kate. Nabimaka Não vê, mas agora estou a ver. Aleluia. Ei, mano, amém. Sikoyo moni? Agora estás a ver? Simba cravate na ngai. Osimbi yango? Sala boy. Sala boy. Sala boy. Sala boy. Sala boy. Aleluia. Soki omoni zwa mouchoir oyo. Ei, mano, amém.
Est-ce que nous avons besoin de l'interprétation? Qui nécessite interprétation. Nous avons besoin de l'art. Manifestation. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Maladi oyo ya kindoki. Essa doença de feitiçaria. Oyo babwakelaki na misu. Que lançaram para ela nos olhos. Etikala kozongela ye lisusu te. Que nunca volte a ela. Misu na ye efongwama libela. Que seus olhos sejam abertos para sempre. Na kombo na nkolo Yesu Christ. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un témoignage fort là-bas? S'il n'y en a pas, on peut. Maman Kita. Kita malembe malembe. Azo Kita yemoko. Yesu Kristo Nzambe na William Branham. Afongoli misu na ye. Abriu os olhos. Nzamba sali como é o nome? Sou o irmão Francisco. Nzamba sali nini pona? Eu vim aqui com muita tosse. Quando eu passei para mim cantar aqui, não estava conseguindo cantar. Estou andando com medicamento no bolso. Por causa de asma. Quando orar para mim, estou livre. Nzambe abikisi na asma. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Passez comme ça. Oui, voici j'ai mis en Sion une pierre de scandale. Mais il est un rocher de secours pour ceux qui croiront en cela. Ouais. Même le rouge-gorge a chanté. Comment oserais-je rester indifférent? Moi, la colonne de feu a parcouru des centaines.